Amigos queridos, convidamos a todos a nos recolhermos em orações, abstraindo o nosso pensamento do burburinho da rotina e mergulharmos na dimensão espiritual deste ambiente, preparado para nos receber, imantado das vibrações do bem e da verdade, para que juntos, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, buscarmos as sintonias felizes daqueles espíritos que benevolentes, sábios, envolvem a humanidade da Terra em nome de Jesus, em vibrações esperançosas, balsâmicas, convidativas às nossas transformações. Pedimos humildemente a esses Espíritos misericordiosos que em nome de Jesus são conosco, que nos fortaleçam para que possamos seguir confiantes a cada dia mais, e que se estabeleça no solo íntimo dos nossos sentimentos a semente fértil do cristianismo redivivo. Assim, amigos queridos, com alegria e paz em nossos corações, pedimos aos Espíritos responsáveis por este Evangelho que nos façam instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós estamos refletindo sobre os tormentos voluntários, fazendo um discernimento entre provas e tormentos. As provas são agendamentos das circunstâncias reencarnatórias que a espiritualidade nos sugere como sendo um caminho de ajuste com as leis, de reparação, redenção dos nossos espíritos, resolução da nossa anterioridade. Isso são as provas. E as provas, elas têm gêneros, blocos de temáticas que nos qualificam como semelhantes em termos de temática reencarnatória. Já os tormentos são voluntários. Os tormentos não são sofrimentos que vão nos levar ao progresso, porque eles não são necessários, eles são voluntários. E por que eles são voluntários? Porque existe um prazer mórbido de nós mantermos esse estado enfermiço do pensamento que anestesia a nossa vontade para o bem. Esse é o tormento, que é derivado das nossas más paixões, que é derivado das tendências seculares que arrastamos, que é derivado de falsas crenças, que é derivado de pensamentos característicos que compõem, muitas vezes, o fato do nosso espírito. Então, esse é o discernimento entre tormentos voluntários que podem ser evitados, sofrimentos que podem ser evitados, e provas que são necessidades evolutivas, que são oportunidades de eu me redimir perante a lei. São diferenças bem significativas. Então, o Evangelho de Jesus coloca como dois tormentos, ou duas temáticas de tormento, que considerado um dos mais significativos, que é a inveja e o ciúme. E nós sabemos que para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e que os outros possuem lhes causam insônia. Os sucessos dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda sua alegria está em excitar nos insensatos, como eles, a cólera do ciúme de que estão possuídos. Então, a gente está lendo esse trecho já há vários dias, para nós mostrarmos que esse estado
de arraigados em nós mesmos, fortalece o egoísmo que não foi superado. O egoísmo é um estado bem primitivo da evolução do espírito, porque o egoísmo, ele requer do outro o que ele não faz por si mesmo. Ele exige do outro o que ele mesmo não tem competência para realizar. Então, olha que interessante, ele cobra do outro uma perfeição que ele não possui, um desempenho que ele não tem, um conhecimento que ele não adquiriu, mas ele quer colheita, ele quer ceifar aonde não semeou. Essa postura do egoísmo, ela faz um processo de retração energética do perispírito. Então, quanto mais voltados para nós mesmos, mais as nossas emoções são contritas, são voltadas. E esse perispírito, ao invés de ter expansão, que é próprio dos sentimentos elevados, ele sofre uma retração. E os relacionamentos, como base no egoísmo, que vão gerar um ciúme e a inveja, né? Isso faz com que a pessoa, entre aspas, ela sugue a energia do outro para si, que é uma força centrípeta do outro para mim, o vórtice volta para mim, que é diferente do bondoso e do caridoso, que é uma força centrífuga, que parte os seus bióforos para o próximo, para o mundo, para a vida, numa contínua expansão. Isso é importante nós entendermos para nós analisarmos com bastante reflexão a questão da inveja. Temos falado bastante do ciúme, mas vamos falar um pouco da inveja, que também é um fruto do egoísmo. E é tão complexa a natureza humana, e a doutrina espírita vem nos dar tantos recursos para nós compreendermos a nós mesmos, que nós precisamos ter muita gratidão por tudo que chega para nós como fonte de entendimento de nós mesmos, né? Que é muito diferente de qualquer outra abordagem. E então a gente sabe do que está falando para mostrar que por que será que o espírito se tornou tão egoísta de cobiçar no outro o que ele não faz, de querer do outro o que ele não tem, de imitar o outro porque ele não consegue ser o outro, né? O que é que causou esse estado, né? Um dos fatores que gera esse estado da inveja se chama preguiça. Até uma palavra que usualmente as pessoas estão falando com outra conotação, mas a preguiça, ela é um excesso da necessidade de estar parado. Vamos pensar assim, quando a pessoa tem necessidade de muitas horas de sono, sempre está com sono, permanece prolongado tempo no leito, mesmo que seja para ver televisão, para ver coisas, mas ela está sempre deitada. Cortinas cerradas, ambiente de sombras, isso vai criando uma vibração que nos prende. Ali é um claustro, é uma prisão. Outrora eram as masmorras, hoje é o nosso próprio quarto, que nós fazemos dele uma prisão. Lentamente, diz Joana de Ângeles, essa conduta faz-se enfermiça, gerando muito mal-estar, muitos tormentos, resultante das ideias perturbadoras de que não se é pessoa de valor. A pessoa começa a pensar de que não vale nada, que nada lhe acontece de bom, de favorável, que ela se sente sem merecimento, e que ela muitas vezes não tem nem reconhecimento das pessoas, o quanto ela é infeliz. Então veja, nós estamos falando de um corpo parado e de uma mente estagnada.
Porque se o corpo parou, a mente para. Há uma estagnação do pensamento em torno disso. Eu nada sou, ninguém gosta de mim, eu nada consigo fazer, eu não sei nada, eu não aprendo nada. Tudo isso não é verdade. É um estado de acomodação do pensamento. Isso pode chegar num ponto de autodestruição, um mecanismo de autodestruição, pela ausência da aceitação de si mesmo, perdendo a necessária estrutura da autoestima. Então a pessoa assume uma posição retraída, silenciosa, evitando qualquer tipo de estímulo que a possa arrancar dessa constrição a que se submete espontaneamente. Nós estamos formando um perfil de por que é que eu vou desejar do outro aquilo que eu não faço, porque eu estou na ociosidade, estou na inércia, há séculos. Então eu não tenho força, mas eu tenho desejo de fazer como você faz, de sentir como você sente, de ser bondoso como você é, de ter as aquisições que você conseguiu, de ter o brilhantismo do seu pensamento. Ele deseja. Mas entre o desejo e a ação, precisamos ter a vontade. E a vontade, o que alimenta a vontade para alavancar mudanças, é o sentimento nobre. Não tem vontade ativa sem sentimento nobre. É o sentimento nobre que nos impulsiona a fazer a ação de modificação. Nós estamos falando do tormento da inveja, que começou na ociosidade do espírito. Olha que interessante. A Joana de Anjos coloca assim: o seu centro de atividade é o ego, que somente se considera a si mesmo, evitando espraiar-se em direção das demais pessoas, em cuja convivência poderia aurir entusiasmo e alegria, retomando o arado que sulcaria o solo dos sentimentos para a plantação da boa vontade e do bem-estar. Quando a gente fala da palavra sacrifício, acho que talvez a gente nem alcance a necessidade do que seja para um espírito que vem da ociosidade, para sair da inércia, a ação sacrificial do movimento em direção ao bem. Nós nem estamos chegando ainda nas obrigações, porque nem isso o espírito faz. Nós estamos falando do sacrifício de fazer a movimentação. Porque não haverá na sua existência nenhuma força maior do que o seu próprio desejo de sair disso. Não haverá. Todo mundo pode falar, a pessoa pode escutar evangelho, receber passe, mas isso não é suficiente, porque essa necessidade de transformação precisa nascer na intimidade do nosso espírito. Tudo que a pessoa avalia nesse estágio é sempre deprimente, porque não tem capacidade de ver as conquistas encorajadoras que já foram realizadas. Nós ontem falamos e queremos reforçar hoje que nós precisamos ter olhos de ver as potencialidades divinas que nós temos, as habilidades milenares que adquirimos, as aquisições de conhecimento que já possuímos e acessar esse arcabouço para termos força de alavancar e sairmos da inércia. O tédio domina-lhe as paisagens íntimas e a falta de ideal reflete-se-lhe na indiferença com que encara quaisquer acontecimentos que, noutras circunstâncias, constituiriam emulação para novas atividades. Vocês vão vendo que a pessoa, aquilo vai crescendo e paralisando as funções espirituais, as funções cognitivas. Enfim, a pessoa vai ficando no automatismo, ela levanta, ela até faz coisas, ela até trabalha, mas ela está nesse estado de ociosidade íntima e gerando, eu quero ter isso,
mas eu não consigo. Eu quero ser assim, mas eu não realizo. E isto é o patamar da inveja. E o invejoso é sempre um espírito exigente. Ele começa, muitas vezes, imitando o comportamento de alguém. Se fosse por admiração, seria um modelo importante. Algumas vezes não é por admiração, mas é pela forma como eu, não conseguindo, quero frustrar, aliás, não aceito a frustração e quero reter você na minha convivência. Então, olha como a inveja e os ciúmes vêm junto. Olha, eu não podendo ser como você é, eu não podendo sentir como você sente, eu quero reter você na minha companhia. Isso é a base da inveja e dos ciúmes. E com isso, nós vamos estabelecendo esse estado, porque quando nós temos ideais, quando nós temos objetivos, quando nós temos metas, nós temos uma movimentação forte da nossa energia. Mas quando não temos, o desinteresse é total, nós estamos entregues a esse estado que nós vamos vibrar ciúme, inveja e furtar do outro as energias sãs. Tem isso também, né? O campo de percepção da pessoa vai fechando. Cada vez mais estreito, perde o colorido, perde o interesse pela vida, né? Muitas vezes isso pode ter sido causado na anterioridade por um choque emocional, por um trauma, né, que não foi totalmente elaborado. E então a pessoa vai para a paralisação da inércia. Normalmente, aquele que assim se comporta é vítima de elevado egotismo, que somente sente-se bem quando se vê em destaque. Porque o invejoso, que é fruto do orgulho, né, tem essa necessidade de egotismo, é egolatria, é adoração de si mesmo, sendo você o centro das atenções, quando quer se ver em destaque, embora não dispondo dos recursos hábeis para as ações que deve desempenhar. Então é importante nós trazermos esse conteúdo para a gente refletir quanto a nós mesmos, né? Detectando-se incapacitado, refugia-se na inveja. E na acusação dos demais, negando-se a oportunidade de recuperação interior, a fim de enfrentar os embates que são perfeitamente naturais em todos e quaisquer empreendimentos. Olha como a gente foi chegar na inveja através da ociosidade, que são tormentos, são alta complexidades no campo mental do espírito. Então, aqui, olha, eu vou ler até de novo. Detectando-se incapacitado, refugia-se na inveja e na acusação dos demais, negando-se a oportunidade de recuperação interior. Então, não aceita nada que não seja a sua forma de perceber a vida. Às vezes tem aparência de dóceis, já perceberam isso? O espírito ocioso, ele tem a aparência de dócil, mas não é, porque aquilo não muda, aquele estado vibratório dele não muda. Então, o desinteresse é uma forma de morte dos ideais, em razão da falta de sustentação estimuladora para continuar vivendo. Qual o nosso compromisso enquanto espíritas, trabalhadores espíritas cristãos, diante de nós mesmos, se trouxermos essa característica, ou daqueles que nos chegam pedindo ajuda para mudar essa característica? Eu sempre penso que a estimulação adequada, ela vai no âmago daquele espírito para estimular, fazer vir à tona o bem que ele já trouxe conquistado, porque todos temos.
E quando aquele bem, aquela mínima habilidade, vamos dizer assim, desponta, a pessoa se felicita. Nossa, eu sou capaz de plantar um vasinho. Eu sou capaz de varrer um chão. Eu sou capaz de levar uma palavra amiga para uma pessoa. Eu sou capaz. E com isso, o evangelizador, o sinalizador desses espíritos precisa ser um espírito com um grande dinamismo interno, para transfundir naquele que está na estagnação do pensamento uma energia revitalizadora que estimula e que aquela pessoa entre na psicosfera do seu evangelizador, porque o evangelizador é aquele que nos enlaça e caminha conosco. Não é alguém a quem eu dirijo o ensinamento, né? Mas é aquele que eu caminho lado a lado com esse espírito para que seja transfundida vibrações e construções que naquele momento ele pensa não ter ou talvez não tenha construído verdadeiramente. Olha que espetáculo que os espíritos superiores fazem conosco como modelos para nós reproduzirmos com o próximo. Nos faltam valores, mas os espíritos amigos que se responsabilizam em ombrear a existência conosco transfundem deles as vibrações que não possuímos, as imagens mentais que não criamos, o cenário espiritual que lhe é próprio, no qual mergulhamos e passamos a receber estímulos. Eu quero sentir aquilo que eu sinto quando o amigo espiritual está próximo. Eu quero viver aquilo que ele vive quando de mim se aproxima. Então nasce em nós, por essa estimulação, um desejo de libertação. E se concomitantemente aos amigos espirituais, ou se estes amigos espirituais daquele necessitado conseguirem encontrar em nós condição de disponibilidade, nós vamos somar aquilo que o espírito já tem de conquistas e aquilo que minimamente nós outros também já possuímos, e vamos direcionar esse estímulo que vai ser vestido pela palavra para chegar ao outro e a palavra ter uma ressonância profunda naquele campo mental. A palavra do evangelizador expressando a palavra dos amigos espirituais, vestindo o pensamento destas palavras que vão desmoronar aquele estado ocioso, mental, secular, que levou esse espírito a encrudescer no egoísmo, manifestando inveja, manifestando ciúme, manifestando a sua infelicidade voluntária, desnecessária, porque esse estado não é previsto no planejamento reencarnatório. Isso é uma característica da atitude íntima nossa. E que complexo é esse, nós podemos viver com ele o Evangelho. Porque quando a gente se dispõe a viver com alguém o Evangelho, nós vamos juntos caminhando, porque eu me melhoro, porque eu me acrescento de novas experiências. E esses nossos irmãos que buscam a casa espírita precisam desta viva força de cada um dos seus trabalhadores. Os primeiros cristãos, os apóstolos de Jesus, para fazerem as suas transformações, estiveram com ele meia hora de assistência ao espírito propriamente. E aquela transfusão de energias foi suficiente para mover a transformação. Nós não temos essa condição, mas nós temos o que já é possível para nós já temos
condição de levar o outro até onde chegamos conosco. Para isso, o próximo precisa estar conosco. É no nosso dia a dia, sem pregação, sem discurso, sem cobrança, mas na transfusão de vamos fazer juntos, como se alguém adulto pegasse uma criança pelas mãozinhas e levasse a criança a fazer coisas que ela nem sabia que era capaz de fazer. Por isso, a ação no bem, as frentes de trabalho no bem na casa espírita são estímulos facilitadores para que a gente possa sair desse estado de tormento paralisante. É muito importante nós pensarmos nisso, como socorrer. Porque muitas vezes nós, na nossa incapacidade, podemos dizer assim, mas já tentei de tudo. Jesus não desistiu de nós até hoje. Os amigos espirituais que nos auxiliaram a reencarnar não se afastaram de nós até hoje. Porque quando seria dito assim, fiz tudo? Quando tudo que nós fizermos repercutir em profundas mudanças no outro. Aí estamos fazendo reciprocamente. Porque o ganho espiritual de quem faz o bem é dele próprio, não é de quem recebe o bem. O ganho espiritual é de quem faz o bem. Quanta renúncia, quanto sacrifício, quanta dedicação, quanta abnegação são valores a serem desenvolvidos por nós, para que a gente possa acordar quando esse estado da inveja tenha nascente na ociosidade. São aqueles espíritos que Jesus nos chama ao despertamento. Acorda tu que dormes, porque a inveja é da preguiça de mover as próprias forças e construir o seu próprio universo feliz. Acorda tu que dormes, desperta-te. Esse é o chamamento de Jesus. Vamos despertar enquanto vida tivermos nesta existência na Terra. Despertar para a verdade, despertar para o trabalho, despertar para o movimento de doação pessoal. Esta é a ação saneadora que vai movimentar a estagnação da ociosidade que tem gerado em nós a preguiça, a inveja e o ciúme como tormentos voluntários absolutamente desnecessários para a nossa evolução. Mas se o temos, vamos resolvê-los para a nossa libertação. Essa era a nossa reflexão de hoje. Nós vamos passar para a prece. Jesus amigo, graças rendemos a Ti, Senhor, pela bênção da vida, pelos caminhos que nos conduzem ao bem e à verdade. Graças rendemos a Ti, Senhor, pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, pelos momentos felizes em que somos convidados a experienciar o amor, pelos momentos menos felizes em que somos convidados a vencer a nós mesmos, para o testemunho da fé e para o brilho da esperança. Graças rendemos a Ti, Senhor, pelos amigos que nos empresta, que nos toleram falhas e defeitos, que equilibram nossos passos imperfeitos, fazendo paz e luz aos nossos corações. Graças rendemos a Ti, Senhor, pela sensação confortadora e amena
com que os espíritos amorosos nos envolvem em nossos momentos de dor. Graças rendemos a Ti, Senhor, pelos testemunhos das provas que desafiam a nossa jornada na Terra e nos preparam para situações novas de fortalecimento da fé. E é neste estado de gratidão, Senhor, que em Seu nome e em nome dos Espíritos que formam as caravanas socorristas, pensamos nesta hora em nossos irmãos que passam graves testemunhos de dor. Onde quer que haja dor, onde quer que haja desesperança, onde quer que hajam clamores pelo vosso amor, possam haver espíritos misericordiosos trabalhando e servindo em Seu nome. Ampara, amigos queridos, todos aqueles registrados em nossos cadernos de vibrações. Ampara, Senhor, a todos os nossos irmãos em humanidade e guarda-nos em Sua paz, hoje e sempre, e que assim seja. Obrigada, Senhor.